Olá, galerinha, tudo bom? Meu nome é Sandra, sou professora licencianda da UNEMAT, no curso Letras e Espanhol, da UAB. E eu trouxe aqui para vocês a interpretação de uma historinha, um mito na realidade, né? De Daniel Munduruku, As Serpentes que Roubaram a Noite. Eu espero que vocês gostem do vídeo a seguir, ok? O vídeo foi dividido em dois. A gente tem um outro vídeo também explicativo com algumas atividades e esse vídeo aí com a interpretação de fantoche da história, do mito na realidade, né, de Daniel Munduruku, As Serpentes que Roubaram a Noite, ok? Então, até breve. A história da escuridão. Quando o velho terminou de falar, um vento forte e estranho soprou acima da nossa cabeça, trazendo um tremor ao nosso corpo. Já um pouco cansado, foi um vento bem esquisito aquele que apagou as lamparinas que estavam sobre a mesa. Ficamos assustados e alguns aproximaram-se do velho, que a todos acolhia. Não se assustem, crianças, esse vento é o nosso parente e veio lembrar-nos que um dia já vivemos sem a escuridão da noite. Muito antigamente, nós só tínhamos o dia como companhia e nunca escurecia. E como as pessoas viviam se não podiam dormir? Perguntou alguém que não deu para perceber quem era por causa da escuridão. Vocês realmente querem saber como tudo aconteceu, não é? Pois bem, vou contar mais uma história que os nossos avós nos deixaram na memória. Essa história se passou há muito tempo e se chama As Serpentes que Roubaram a Noite. Fazia pouco tempo que o mundo era mundo e que as garras da onça ainda não haviam crescido e já reinava a insatisfação. E isso porque a noite nunca chegava. Ela que iria permitir que as pessoas e animais repousassem um pouco. O sol brilhava sem parar nos céus e nenhum daqueles infelizes conseguia sequer tirar uma pequena soneca. Os raios ardentes do sol queimavam tanto e durante tanto tempo que todos preferiram levantar. Apenas o papagaio continuava a protestar, mas tão alto que toda a floresta o ouvia. Porém, o sol pouco se importava com toda aquela gritaria e seguia brilhando tão alegremente como antes. Após um certo tempo, o papagaio ficou rouco e os outros seres arrastavam-se como sombras. No leito dos rios já quase não se via uma gota d'água a correr. Felizmente, um belo dia, os índios descobriram que havia quem havia escondido a noite. As serpentes. Elas eram os únicos seres que não tinham definhado. Continuavam sadias e passeavam com um arzinho zombeteiro, como se estivessem guardando na cabeça pensamentos muito divertidos. Então, os líderes da aldeia organizaram uma reunião para indicar aquele que deveria ir falar com as serpentes, para que elas libertassem a noite. A escolha caiu sobre o jovem Carumbepô, por ser guerreiro, valente e excelente corredor. Carumbepô, o mais valoroso dos guerreiros indígenas, foi falar com Sururucu, a grande chefe das serpentes. A morada da Sururucu ficava escondida no fundo das florestas virgens, embaixo das folhas espalhadas pelo chão, e nem os macacos gostavam de se aproximar daquele lugar misterioso. Quem se atreve a me incomodar? Gritou a serpente erguendo a cabeça. Sou eu, Carumbepô, o grande guerreiro, respondeu o intérprete representante dos índios e prosseguiu. Dizem que as serpentes esconderam a noite. Se me devolverem a noite, darei arco e flechas como presente do meu povo. De que me serviriam o arco e as flechas? Riu Sururucu. Não tenho mãos para manejá-los.
Meu rapaz, tem de me trazer outra coisa. Após dizer essas palavras, ela deslizou por entre as folhas e desapareceu. E Carubepô se viu sozinho. Voltou à aldeia de mãos vazias e todos ficaram quebrando a cabeça para descobrir o que dar à serpente. Finalmente, depois de muito pensarem, imaginaram que uma matraca contentaria a serpente, pois é um objeto que agrada a todos e nenhum animal possuiu um objeto desses. Fizeram então uma matraca, cujo som era ouvido para além das planícies e das montanhas. E Carubepô pôs-se novamente a caminho. Dessa vez, Sururucu estava esperando-o. Sei que me trazes uma matraca, disse ela. Evidentemente, não é uma coisa que se despreze, mas como vou usá-la? Não tenho nem mãos e nem pés. Vou prendê-la na sua cauda, disse Carubepô, e imediatamente pôs mão à obra. Mas o que aconteceu? Ou a matraca tinha perdido a voz, ou a cauda da serpente não era suficiente forte para balançá-la. Quando ela tentou chacoalhar sozinha, ouviu-se apenas um parecido com o ruído que as folhas secas fazem quando se espalham pelo chão. Não, isso eu não quero. Mas para que não diga que sou insensível, te darei em troca da matraca uma breve noite, declarou afinal a serpente. Deslizou para dentro do ninho e retornou trazendo um saquinho de couro que entregou a Carubepô. E que faremos se esta noite não bastar? Perguntou ele. Deves saber que uma noite longa custa muito caro. Nem por 10 matracas eu poderia te dar uma, respondeu a serpente. Nesse caso, o que queres em troca? Conversei com as outras serpentes a esse respeito e decidimos que trocaríamos uma noite longa por uma jarra cheia daquele veneno que teu povo coloca nas flechas. Mas que ireis fazer com esse veneno? Recomeçou Carubepô. Sua pergunta não recebeu resposta. Sururucu deslizou sobre as folhas, a matraca presa à cauda, fez-se ouvir por um momento. E depois a serpente desapareceu. Caminhando lentamente, Carubepô retornou à aldeia, com o saquinho de couro. Acalentava a esperança de que noite curta seria suficiente para todos, mas em seu espírito permanecia o receio de um novo encontro com a serpente. Assim que os índios abriram o saquinho, o mundo foi invadido pelas trevas e todos caíram num sono profundo, mas não por muito tempo. Passado alguns instantes, o sol voltou a brilhar e expulsou a escuridão para trás das montanhas e despertou sem piedade aqueles infortunados adormecidos. Todo dia acontecia a mesma coisa, e logo ocorreu aquilo que Carubepô temia. Perceberam que uma noite tão curta não bastava para descansar, e todos começaram a juntar veneno, às vezes apenas uma gota para encher a jarra. O jovem retornou à floresta pela terceira vez. Dessa vez, caminhava com cautela, pois tinha receio de tropeçar e deixar cair a jarra. Sururucu estava enfinhada em seu ninho e via-se apenas sua cabeça. Ao lado dela havia um enorme saco bem cheio. Eu sabia que voltarias, disse ela ao recém-chegado. Vê, preparei um saco que contém uma noite longa. Carubepô entrou, entregou-lhe a jarra e perguntou curioso. Escuta, por que as serpentes precisam de veneno? Porque somos pequenas e fracas, respondeu Sururucu, e precisamos ter presas venenosas para nos defender. Mas não tenhas medo,
Darei a cada serpente apenas uma pequena quantidade de veneno, a fim de que não possamos realmente fazer mal a ninguém. Mas é que, estranhou o guerreiro cético. Bem, já está com o saco. Deves levá-lo para a tua aldeia. E só abri-lo quando chegares lá. Se soltares à noite cedo demais, a escuridão vai impedir-me de distribuir o veneno e cada serpente como pretendo. E as consequências recairão sobre todo mundo. Com essas palavras, ela se despediu e, sem tardar, convocou todo o povo das serpentes e começou a distribuir o veneno. Sururucu foi a primeira a se servir. Carumbepô voltou para a aldeia, carregando a bolsa com todo cuidado. Pensava no que a serpente havia lhe dito e por isso não percebeu que o papagaio, excitadíssimo, voava acima dele, gritando. Venham ver! Ele está trazendo a noite! Carumbepô está trazendo a noite longa! Evidentemente, todos os que lá estavam podiam vê-lo com os próprios olhos. Os macacos loucos de alegria saltavam no topo das árvores, os jacarés faziam ondas com um pouco de água que ainda estava e inundou toda a margem do rio. A onça impaciente arranhou-se. Solta a noite agora mesmo! O que está esperando? Gritou, atirando-se sobre Carumbepô. Antes que o jovem entendesse o que estava acontecendo, a onça arrancou a bolsa de sua mão e Carumbepô pulou para as luzes e abriu. Uma densa escuridão caiu sobre a selva, surpreendendo a todos os animais e pessoas. Procuravam caminhos para voltar suas casas e colidiam uns com os outros. Mas o pior foi adquiri-lo que ocorreu com as serpentes da chefe Sururucu. Elas se atiraram sobre a jarra, empurrando-se umas às outras, e cada uma delas passou nas presas tanto veneno quanto podia. Em vão Sururucu tentava acalmá-las, dizendo que havia veneno suficiente para todas. Por fim, acabaram derrubando a jarra, mas quando, ao final de uma longa noite, voltou o dia, todos puderam perceber as consequências do que a onça havia feito. As serpentes tinham se tornado inimigas poderosas e audaciosas, que com suas presas envenenadas matavam todos aqueles que se aproximavam. Apenas o povo das jiboias não foi atingido, e sempre avisa os índios com a sua matraca. Depois desse episódio, as serpentes nunca mais foram amigas. Cada uma procura viver sua vida sem se preocupar com a dos outros. Os munduruku e os outros animais, por sua vez, adoraram ter conseguido a noite de volta. Assim, podem descansar durante a noite para iniciar um novo dia mais disposto e alegre.